Negrinho, sou yo. Negrinho insolente vai ser negrinho imprestável. Eu tô mandando áudio que eu tô fazendo drenagem, tá, negrinho? Dia de princesa hoje. Tô meio sem saber como agir. Tô esperando meu negrinho. Me ajuda, negrinho. Meu negrinho! Bota o negrinho dentro do carro! Negro insolente! Vai-te embora! Negrinho Insolente, o caso Márcio Smelling. Episódio 4. Bárbara do Vivier e o segredo dos amantes. À medida que as provas sobre o caso Smelling eram divulgadas, as denúncias de assédio contra ele desmoronavam uma a uma. Para o público que passou a ter acesso às apurações que transpuseram as barreiras da autocensura da imprensa, o poder avassalador dos fatos destruía narrativas, expondo combinações e mentiras. Mas, diante de tantas incontestáveis evidências que comprovavam que existiam falsas acusações, a pergunta importante que surgia era: por quê? Por que um grupo de mulheres ricas com visibilidade na maior emissora da TV do país se juntaria para destruir a carreira, a reputação e, de certa forma, tentar acabar com a vida de um homem inocente? Para respondermos a essa pergunta, é preciso voltarmos ao passado e irmos a 2011, no momento que antecede todas as denúncias públicas contra Smelling, para entendermos o que desencadeou a série de acontecimentos que levaria ao escândalo nacional. Na entrevista que Márcio concedeu ao UOL, no dia seguinte à publicação da matéria da Piauí, que fez o caso explodir, ele dá pistas sobre como a sua fama de assediador começou a ser construída nos bastidores da Globo. Trata-se de uma trama complexa, envolvendo adultérios, segredos, mentiras e outras traições das mais diversas naturezas. Eu quero assumir responsabilidade por qualquer coisa que eu tenha feito, mas existe também nesse grupo processos de vingança contra mim. Isso existe. Por quê? Eu vou negar que existe. De pessoas que se sentiram desprestigiadas no trabalho, pessoas que perderam um lugar em programas que queriam estar. Isso tudo existe. Pessoas com medo, pessoas que vieram... Existe... Eu posso contar casos sem dizer nomes, tá? Só para deixar claro, assim, da complexidade. E, mais uma vez, vou aqui me expor, tá? Eu tive eu me relacionei com uma autora durante 2 anos. Na verdade, a gente tinha uma relação que era uma relação... A gente ficou, ao longo da vida, ficamos durante 8 anos. Tá? Tivemos momentos de envolvimento durante 8 anos. Ela casada e eu casado. Tá? Só que durante 2 anos, isso derivou para um caso mesmo. A gente praticamente namorava. Era o meu último ano de casamento. Tá? Eu me separei muito porque eu me apaixonei por essa pessoa. Tá? Então, tivemos essa relação. Ela trabalhava comigo, depois ela... Não, primeiro ela nem era da Globo, depois ela entrou para a Globo em outra equipe que não era minha, depois ela veio para a minha equipe, depois saiu da minha equipe, ela não necessariamente estava sempre sob o meu guarda-chuva. Mas a gente tinha uma história de 2 anos. Em determinado momento, uma pessoa da família dela interceptou uma mensagem minha. Tá? Ela, para se defender, disse que eu a estava assediando no trabalho. Mas nós tínhamos um caso. Tá? Essa história durou. Eu me separei no final do ano, e no outro ano eu estava separado e ela continuou casada. E aí a história evoluiu mais ainda, porque eu estava separado, então a gente podia se encontrar mais livremente, muitas vezes aqui em casa. Chegou um momento, por exemplo, em que ela vinha aqui em casa de Uber, porque o carro dela enguiçou. As confirmações das corridas do Uber, ela não reparou que iam para o e-mail do marido dela. Aí ela foi cobrada na família. O que ela fazia tanto na minha casa? E a resposta que ela deu foi que eu obrigava ela a trabalhar na minha casa. Que eu, como era apaixonado por ela... Só que isso tudo eu não sabia. Eu fui saber quando nós não estávamos juntos. Ela engravidou do marido, nós
o nosso caso acabou, ela foi inclusive para outra equipe, que ela foi escrever a segunda temporada de uma série que ela tinha escrito a primeira. Só que pessoas da família dela que trabalham na Globo levaram essa versão para a Globo e foi aí que nasceu o Márcio de Assediador, nasceu dessa relação que a gente teve durante 2 anos e que ela, para escapar, quando viam a gente passando de carro, quando viam ela me dando carona, quando via a gente junto num canto, ela dizia que eu estava assediando, mas que ela não correspondia. E eu virei, e depois a narrativa ainda foi que ela saiu da minha equipe, foi para outra equipe, por causa desses assédios. Eu virei assediador nesse minuto aí. Mellin preferiu não dar o nome, mas depois veio a público que a mulher a quem se refere é a autora Bárbara do Vivier. Ela é irmã do ator, escritor e gênio absoluto do humor Gregório do Vivier. A relação de Márcios com Bárbara pode ser entendida como um marco zero dessa história. O caso entre os dois é importantíssimo, não apenas porque foi a partir dele que se iniciou a construção da figura de assediador, mas também pelo ambiente no qual essa invenção aconteceu. Bárbara é enteada da humorista Maria Clara Gueiros, que compunha o núcleo de humor da Globo que Mellin passou a dirigir em 2018. Ela é a mesma a quem nos referimos no episódio anterior como sendo uma das supostas testemunhas de assédio de Márcio à Calabresa e uma das acusadoras que chamavam Mellin de negrinho insolente, como consta na abertura deste podcast. A própria Dani Calabresa falou, em mais de uma ocasião, da importância de Gueiros para que ela levasse adiante a denúncia que antes era de assédio moral. Numa entrevista ao portal Metrópolis, ela disse: Maria Clara Gueiros segurou na minha mão e me ajudou a enxergar que era inadmissível aquilo que eu estava vivendo, porque até eu tinha dúvida se eu estava sendo dramática, sabe, assim, se eu estava errada, se eu estava exagerando. Aí a Maria Clara falou, vai falar com a Mônica Albuquerque, vai falar, você tem que falar. No podcast GO, Dani voltou a ressaltar a influência da madrasta de Bárbara sobre a sua denúncia. Só que chegou uma hora que foi tão bizarro e estava tão óbvio e afetou tanto a minha saúde que a Maria Clara falou para mim, ela falou, isso não existe, não é brincadeira, isso é sério, você tem que falar aqui no DAA, você tem que falar, você tem que denunciar, eu vou com você, porque imagina, eu não vou sozinha, gente, eu não ia. Bárbara do Vivier nunca veio a público para fazer acusações de assédio contra Márcio, mas, segundo apurações da imprensa, no processo que corre na justiça, Mellin explica que, em 2016, membros do Departamento de Humor da Globo foram a Nova York para a entrega do prêmio Emmy, ao qual o programa Zorra havia sido indicado. Durante a viagem, familiares de Bárbara, que tinham ido junto com ela, acabaram flagrando mensagens que Mellin tinha enviado para o celular da roteirista. Diante da revolta dos parentes, ela afirma que se tratava de um assédio persistente do diretor, omitindo que os dois mantinham um relacionamento desde 2011. Depois do retorno ao Brasil, o caso entre eles continua de maneira secreta até o deslize dela ao usar um aplicativo de transporte para se encontrar com o amante. Após a entrevista em que Mellin menciona en passant o romance, esse caso foi relatado pelo jornalista Ricardo Feltrin, que, assim como Márcios, inicialmente omitiu o nome de Bárbara até uma matéria da Veja revelar as identidades das acusadoras. A partir daí, Feltrin deixou de se referir a elas como números e passou a usar os nomes que já haviam sido expostos na mídia. No primeiro vídeo em que menciona o nome de Bárbara do Vivier, ele diz: Hoje eu quero falar de uma personagem, eu já tinha citado ela aí atrás, né? Eu já tinha feito um texto sobre ela, porque ela é um personagem central de toda essa história que começou em dezembro de 2020 para a mídia, em dezembro de 2019 dentro da Globo. E ela é um personagem central dessa história, ela é a primeira, ela é de onde surge a palavra assédio. Então eu vou aqui falando para vocês tudo que eu apurei. Por que a Bárbara do Vivier é tão importante nesse caso, se ela não é uma das 8 supostas vítimas? Bom, porque ela engendra toda essa história com a Verônica Debon, a Dani Calabresa, a Maria Clara Gueiros. Maria Clara Gueiros é madrasta da Bárbara do Vivier. Por que tudo isso começa? Tudo isso vai começar, a gente tem que voltar lá para 2011, gente. A Bárbara começa a ter um caso com o Márcio Mellin. Ela nem trabalhava na Globo. Eles começaram um caso, em 2011 ele era casado, e esse caso vai durar 7 anos.
Eles vão ser amantes durante 7 anos. Lá para 2015, 2016, a Bárbara casa. O Mellin já está separado, está solteiro. Ela via tanto ele, pegava o carro e ia se encontrar com ele em vários lugares do Rio. Depois eu conversei com algumas pessoas que trabalharam na Globo, as pessoas viam eles em lugares públicos. Tinha desconfiança, mas enfim, ninguém se metia nisso. E aí ela sempre ia encontrar com ele, até que o carro dela quebra. Um belo dia o carro dela quebra e ela passa a se encontrar com o Márcio Mellin de Uber. E ela esquece que as notificações do Uber estavam indo para o marido, para o e-mail do marido. E aí que começa tudo isso, uma base de tudo isso que a gente está vendo hoje. Porque ela é flagrada, o marido encosta lá na parede, fala, quem mora nesse endereço aqui que você está indo toda hora? A família toda vai para cima, Gueiros, o irmão, todo mundo quer saber, e ela acaba falando, não, é o Márcio Mellin, e ela fala pela primeira vez a palavra para a família, não, é porque ele gosta de ficar perto de mim, ele gosta de trabalhar comigo, eu acho que ele me assedia, ele gosta de mim. Então ela começa a usar a palavra assédio para uma relação que ela já tinha 7 anos. Vejam só. Só que a família não tem culpa, a família não sabia de nada disso, acredita na versão dela. A família quer até denunciar ele na Globo, mas ela fala, não quero denunciar, não, deixa pra lá, vou mudar de setor, porque aí ela já trabalhava na Globo na dramaturgia de humor. E realmente ela sai, vai para outra área, para ficar longe dele. Não, eu não vou, não aconteceu nada, nunca, deixa pra lá, isso mesmo. Ficou por isso. Ela não quer que faça denúncia, lógico. E aí ela continua vendo o Márcio Mellin. Mesmo depois disso, eles continuam se vendo, continuam se encontrando. Ela já não é mais tonta, né? Não usa mais o Uber. Um fato que acaba tornando esse caso entre Mellin e Bárbara ainda mais complexo é que, entre as separações e recomeços, o que é tão comum nas relações pouco lineares de casais da vida real, e entre idas e vindas dos dois, Bárbara acaba engravidando. E quando acontece isso, eu conversei com um grande amigo do Mellin, ele me falou que o Mellin falou, estou separado, eu assumo, se for meu, eu assumo. E aí, segundo esse amigo me contou, o Mellin fala para ela, eu vou assumir, se for meu, eu assumo. E ela diz pela primeira vez essa frase, segundo esse amigo. Você sabe que eu não posso ter filho de uma relação de assédio. Entenderam? Fazia 7 anos que eles estavam tendo caso. Por que ela estava falando isso? Porque ela já tinha falado isso para a família. Então, acho que o Márcio Mellin entendeu perfeitamente, porque ele sabia de tudo que tinha acontecido, que ela tinha sido flagrada, e ela fala, não posso ter filho de uma relação de assédio. Para encurtar a história, a criança não é filha de Mellin, mas a estratégia que Bárbara escolheu para se proteger, caracterizando seu parceiro de anos como assediador, acaba assustando Márcio, que decide se afastar da roteirista. E nesse momento, o Márcio fica apavorado. Teve uma reunião lá no Rio de Janeiro, essa reunião do Márcio com amigos próximos, não sei exatamente quantas pessoas, algumas pessoas dali conheciam a Bárbara também, já sabiam até do caso, e o Márcio abriu para todo mundo, falou, aconteceu isso e isso, ela falou essa palavra para mim, eu vou contar os casos, tem mensagens dela, a gente tem um caso, todo mundo, e todo mundo já sabia. E uma das pessoas que estava nessa reunião era uma das grandes amigas da Bárbara. E essa pessoa fica furiosa com ela. Porque daí caiu toda a ficha, sabe? Por que ela chegou de cabelinho molhado tal dia, porque ele sempre chega logo depois. E ela tinha uma relação de confiança tão grande com a amiga que ela se sentiu duplamente ofendida. Primeiro, por ver que ela estava falando uma mentira para a família e não estava assumindo a responsabilidade dos atos dela, e segundo, porque tem enganado ela mesma, enganou uma amiga. E aí, essa pessoa corta completamente relações com a Bárbara. E aí tá indo tudo bem, tá indo a gravidez, eles se separaram e a Bárbara continua procurando o Márcio, que quer voltar a vê-lo. Só que depois de uma dessa, o cara fica apavorado e não quer nunca mais ver a pessoa. A próxima pergunta que pode surgir é: como é possível afirmar com segurança que Bárbara não foi assediada por Mellin?
Mesmo que o relacionamento entre os dois tenha começado no momento em que Bárbara sequer era funcionária da Rede Globo, o questionamento é válido. Ainda mais porque o assédio muitas vezes pode ter elementos de subjetividade e vir disfarçado por falsas camadas de carinho ou afeto. As mensagens enviadas pela roteirista para Mellin e que constam nos autos nos ajudam a juntar os pontos dessa história e a construir uma perspectiva mais detalhada sobre os acontecimentos. Em 18 de julho de 2018, quando os dois já não trabalhavam mais juntos e já não se viam mais, ela escreve: Oiê, passando por aqui para fazer um contato com você. Nem precisa responder. Só para dizer que esperando o filho nascer, a gente pensa muita coisa. Vivi um turbilhão nessa gravidez e com certeza agi errado com você. E queria te pedir desculpas por isso. Também queria perguntar se você disse alguma coisa para Dani. Ela parou de falar comigo. Eu acho que seria honesto comigo você dizer se abriu com ela. Um beijo. 11 minutos depois, Bárbara manda outra mensagem. Bom, já que você não vai responder, não tem importância. Eu me viro aqui. Queria te desejar uma boa temporada do Abacaxi e dizer que fico feliz de te ver no teatro. O Abacaxi é o nome da peça de teatro dirigida por Débora Lan, na qual Mellin contracenou com Verônica Debon, que além de atuar, foi autora do texto. A mensagem continua. E também dizer que te quero todo o bem do mundo. Continuo deixando aqui minha vontade e disponibilidade de a gente conversar quando você quiser. Mas agora só daqui a uns 6 meses. Quem sabe, né? Fica bem, garoto. A mensagem termina com um emoji de telefone. Mellin permanece sem responder. Cerca de 6 meses depois, em fevereiro de 2019, Bárbara volta a enviar a mensagem para Mellin, dessa vez com o pretexto de parabenizá-lo pelo aniversário. Oi, passando aqui para te dar parabéns. Dizer que espero que seu aniversário desse ano seja melhor do que o do ano passado. We come a long way, diria Victor Hugo se falasse inglês. Acompanho de longe e fico feliz de estar indo tudo tão bem para você. Deu tudo tão errado com a gente e muito disso é culpa minha. Sei disso. Mas quero que você saiba que te quero bem. Aproveite seu dia. Apesar da persistência, Mellin continua sem responder às inúmeras mensagens da mulher que o acusara de assédio para a própria família. Mais de 6 meses se passaram e Bárbara volta a insistir. Dessa vez, em 14 de julho de 2019, vai direto a Dani Ocampo, uma assistente de Mellin na Rede Globo, que era também amiga íntima dos dois. Bárbara tenta se desculpar pelas suas mentiras. Ocampo responde: Perdão complica, porque o lugar que você feriu é muito grave, criminoso. Mas em respeito a tudo que prometi guardar em segredo, estou guardando. Te desejo sorte daqui de onde eu estou. Paz. Em seguida, Bárbara do Vivier responde: Você tem razão. Foi uma coisa bem doente mesmo. Mas nada foi planejado maquiavelicamente. Foi um redemoinho em que eu fui entrando, e quando vi, não conseguia sair. Embora possa parecer para você, não era uma coisa que fazia com prazer. Não. Tinha sofrimento e arrependimento envolvido e misturado. E agora eu não estou mais em nenhuma relação assim. Nunca contei nada para ninguém sobre isso. Mas agora também não conto nenhuma versão maluca. Digo que não quero falar sobre isso. Essa cura é um exercício diário. A gente falava brincando, barbaramente, desde antes de tudo, e aquilo foi virando uma verdade horrível. Mas hoje eu me reconciliei com o José e tento honrar o meu casamento daqui para frente. As separações e retornos de casais, bem como as relações que acabam construindo nesses momentos de distanciamentos e reconciliações, talvez sejam tão antigas quanto a existência humana na Terra. Não é, portanto, o nosso objetivo promover julgamentos morais dessas relações. Esse caso entre Mellin e do Vivier, com suas turbulências, encontros e desencontros, é um problema da vida privada dos dois. A importância disso tudo para a nossa análise consiste apenas no fato de que Bárbara, para manter sua relação com o marido, deu origem à caracterização de Mellin como assediador, fazendo com que sua madrasta, Maria Clara Gueiros, levasse essa versão para colegas da Globo. Gueiros, como já vimos e voltaremos a ver, foi fundamental para influenciar Dani Calabresa a denunciar Mellin por assédio sexual. Depois de um desentendimento profissional entre Calabresa e Mellin, Dani o denunciou ao compliance da emissora por assédio moral.
A partir da influência de Maria Clara Gueiros e de outros acontecimentos que serão demonstrados mais à frente, Dani resolve então denunciá-lo por assédio sexual. E isso se daria junto com o término do relacionamento que Márcio Smelling teve com uma outra personagem fundamental para a trama, Verônica Debon. Ressentida por ter se considerado rejeitada pelo ex-namorado, essa outra humorista procura Bárbara do Vivier e se une a Calabresa e outros colegas para construir a acusação contra Melling, primeiro na Rede Globo e depois na imprensa. Aqui é importante tentarmos esclarecer a complexa e íntima teia de relacionamentos entre essas pessoas. Maria Clara Gueiros, madrasta de Duvivier, é comadre de uma roteirista que Melling trouxe para o núcleo de humor da Globo, Luciana Fregolente. Fregolente tem Verônica Debon como uma espécie de filha de consideração. Carolina Warschawski, a filha de Fregolente, que também passou a compor o departamento de humor da Globo, a convite de Melling, morou por muito tempo com Debon, que articulou as denúncias depois do término. As redes sociais das duas, com inúmeras postagens juntas, demonstram uma intimidade quase que de irmãs. Ou seja, as invenções de Bárbara do Vivier, que no íntimo pedia desculpas a Melling pelas mentiras e insistia em reatar o relacionamento, criaram para sua família a imagem de um assediador. Contudo, seus parentes estavam intimamente associados ao departamento de humor da Globo, e, logo, essa mentira passou a circular como verdade naquele ambiente. O ex-marido falecido de Gueiros havia sido um dos manda-chuvas do departamento de humor da emissora. Bernardo Jablonski foi um ator, diretor teatral, escritor, crítico, roteirista e professor universitário. Márcio Smelling, o humorista de Nilópolis, que iria assumir o cargo mais alto do núcleo, impondo inovações significativas na emissora, tinha uma origem social e perfil bastante diferentes das pessoas que ocupavam o alto escalão da Globo. Isso parecia gerar bastante desconforto entre alguns dos integrantes da equipe. O jornalista Ricardo Feltrin explica em detalhes como o problema familiar chegou à empresa. O marido confronta, o que é isso aqui? Aparece a Gueiros também confrontando o que é aquilo ali. E ela, de novo, fala, não, ele me assedia, mas não acontece nada, ele só quer ficar perto de mim, ele fala que fica inspirado, e tá tudo bem, eu vou sair do núcleo dele, vamos sair do humor, eu vou para outro lugar, não vai acontecer nunca mais. E a Gueiros, que acredita na enteada, o marido ficou meio assim, né? Mas a Gueiros acredita que quer denunciar o Márcio Smelling. Isso, gente, a gente tá ali para 2017, 2018 já, 2017. Quer que ela denuncie, ela fala, não precisa denunciar, não tem nada disso, pode deixar, não aconteceu nada, não sei o quê. Ela não é besta, né? Ela sabe. E aí o que acontece? A Gueiros não engole e acredita na enteada. E a Gueiros precisa desabafar com alguém, estamos em 2018, e ela vai desabafar com quem? Com quem? Vamos ver se vocês adivinham. Era Verônica Debon. Eram amigas. A Gueiros vai lá e desabafa, esse cara tá assediando sexualmente a minha enteada, a minha querida, isso não pode, é um absurdo. E o que a Verônica Debon faz? A Verônica Debon vai contar para o Márcio Smelling, porque há quase 2 anos os dois já tinham uma amizade enorme, já tinham um monte de flerte, já tinham viajado junto, feito peça de teatro junto. Ela estava afim dele, dá para perceber nas mensagens, ele também estava afim dela, charme daqui, beijinho dali, etc, etc. Mas não tinha acontecido nada entre eles. E a Verônica corre contar para o Márcio. Fala, menino, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o que aconteceu? Aconteceu, você não está sabendo? A Bárbara do Vivier falou que você é um assediador. Cara, como assim? É aquela palhaça. Daí ela tira sarro, começa a tirar sarro, porque todo mundo na Globo que convivia com a dona Bárbara sabia que ela mentia. Sabia que ela era sempre assim, sempre inventou essas histórias quaisquer, né? Nunca foi muito responsável, nunca assumiu muito os seus atos. E a Verônica começa a tirar sarro, só falta chamar ela de ridícula. Fala, nossa, olha o que ela foi inventar e não sei o quê.
Só que isso acende um alerta vermelho na cabeça do Márcio. Ele fala, puta merda, mas como que tá me acusando de assédio sexual? Olha aqui as mensagens, olha o que ela me manda, quer ficar comigo, quer transar, quer etc. E ele fica apavorado com isso. E daí, semanas depois, o que acontece? A Verônica e o Márcio começam a namorar. E esse namoro vai durar um ano. O relacionamento entre Debon e Márcios ocorre entre 2018 e 2019. Mellin decide terminar o namoro no momento que coincide com as denúncias de Calabresa por assédio moral, após ela ser retirada dos programas dos quais participaria. Talvez o mais surpreendente disso tudo seja o fato de que, quando Verônica conta a Mellin que ele estava sendo acusado de assédio pela ex-amante, ela faz importantes revelações e deixa claro que sabia que as acusações eram falsas. Numa mensagem de texto enviada por Debon em 28 de abril de 2018, ela escreve ao diretor e futuro namorado. Ela, do Vivier, foi se enrolando na história do assédio. Ela tem vontade de falar com os outros porque tá triste, mas não pode falar. Mellin responde. Pois é, aí sai espalhando que eu assediei ela, o que só me detona. Dizer por aí que a gente brigou porque ela tá grávida e eu não posso mais dar em cima dela é absurdo nível máximo. Talvez, de tão absurda, a resposta de Verônica, tratando de um tema tão delicado, pudesse soar como se fosse mentira se não tivesse sido registrada. É difícil de acreditar que uma mulher que publicamente se demonstra tão comprometida com as causas feministas e com valores de sororidade tenha respondido o homem que ela acusaria de assédio com uma risada. Hahaha, é meio foda mesmo. Desculpa, tô rindo. É muito escroto essa situação. Meu Deus. Mellin então pergunta. Mas você ouviu isso dela mesmo ou já a versão contada? Continuando a mensagem anterior, Debon escreve. Mas já ouviu o povo falando que ela estimula a paixão. E em seguida responde a Mellin. Dela. Com um emoji triste, dando a entender que teria ouvido a acusação diretamente de sua interlocutora. No dia 30 de maio de 2018, Debon queria buscar um relacionamento com o chefe e chegou a dizer que queria se casar com ele, escreve para Márcio. Então, acho ótimo você se libertar disso. Mas você tem que estar ciente de que uma coisa sou eu saber, outra coisa, eu e Dani. Eu, Dani, Lu, Carol já é uma galera. Por mais que seja uma galera querida, os riscos da história vazar vão aumentando exponencialmente. Um parêntese importante aqui é que Verônica Debon, junto com sua família de consideração, composta por Luciana Frigolente e Carolina Warschawski, pessoas que saberiam que as acusações de assédio feitas por Duvivier eram falsas e que são definidas como uma galera querida por Debon, são exatamente quem irá se juntar para acusar publicamente Mellin por assédio. Verônica prossegue. Mas acho que talvez você possa assumir esses riscos, porque A. Você tá louco pra contar o que eu tô sentindo daqui. B. Foda-se a Bárbara. Mellin então escreve. Cara, ela fala coisas horríveis de mim. Horríveis. Usando a favor dela o silêncio que combinamos. Debon responde com uma pergunta. Sério? E um emoji demonstrando tristeza. Mellin retorna. Sério, o que ela fala é crime. Verônica, que até hoje faz do feminismo o tema principal de suas publicações em redes sociais, então escreve em letras maiúsculas. Então vamos matar essa puta. O que ela falou? Agora fiquei irritada. Tô tentando ser a voz da paciência e sabedoria nessa porra, caralho. Em seguida, envia mais uma risada. O que tá em jogo aqui é que Bárbara, depois de descoberta, para se proteger, estaria atribuindo assédios a Mellin, que se mantinha em silêncio sobre o romance de anos entre os dois em respeito ao sigilo que haviam combinado. Essa insistência no sigilo, do qual Duvivier estaria se aproveitando, parece ser o objeto das mensagens de Verônica quando tinha escrito: A. Você tá louco pra contar o que eu tô sentindo daqui. B. Foda-se a Bárbara. Aqui parecia impossível acreditar que Debon seria capaz de se juntar a Bárbara para acusar de algo tão grave como assédio sexual o homem com o qual as duas tiveram longos relacionamentos. Em 9 de fevereiro de 2019, Debon envia mensagens para Márcio nas quais, além de elogiá-lo, afirma textualmente que era ele quem estava sendo vítima de um relacionamento tóxico. Amor, ela tá tentando chegar perto.
Você e Dani têm que tomar uma decisão. Vão dar a ela essa chance de conversar? Mesmo que sim, acho que agora não seria o momento. Vocês ainda estão muito sensíveis. Ou corta, de vez, da tua mente e do teu coração. Não se permite ficar pensando nisso. Você foi casado com a Jo, né? Que é uma princesa maravilhosa. Talvez você nunca tenha estado num relacionamento abusivo. Eu sou escolada. Várias mulheres são. E te conto como é. Bloqueia, apaga, esquece. E continua em seguida. Porque se deixar, você fica usando essa história para falar mal de você, para realimentar suas pré-existentes inseguranças. Você é foda. Você é maneiro pra caralho. É amado e tem um pau até ok. Hahaha, mentira. Seu pau é lindo. Hahaha. Tira dela a oportunidade de intoxicar. Pelo menos por hora. Deixa sarar para olhar para isso de novo depois, mais tarde, e decidir o que você faz. É, portanto, Verônica Debon quem sugere que Márcio Zidane Ocampo, braço direito de Mellen na Globo, autora e diretora de teatro, e amiga tanto de Mellen como de Bárbara, se distanciem de Duvivier e, eventualmente, cortem a relação com ela. Debon parece propor isso a Mellen como uma estratégia de defesa e de autopreservação psicológica do diretor de humor. Mas é importante ressaltar também que, como veremos à frente, Verônica se apaixonou por Mellen. Como Bárbara nunca veio a público para atacar o ex-amante, ele não expôs publicamente o teor das mensagens que os dois trocaram por anos. Mas, ao ser questionado sobre a ex-amante em uma de suas lives, ele dá dicas importantes que revelam o quão significante foi a relação entre os dois e deixam claro que foi muito mais do que um simples affair meramente sexual. Márcio, eu queria entender por que a Bárbara passa batido, foi ela quem começou essa rede de mentiras. Bárbara do Vivier não passa batido, tá? Bárbara do Vivier é a gênese dessa coisa toda, eu já falei isso. Eu tive uma história com a Bárbara do Vivier, que ao todo durou 7 anos. Essa história começou... eu era casado, ela era solteira, depois os dois casados, depois eu separado já. Nos últimos 2 anos eu era separado e ela era casada. Foi aí que a coisa desandou, porque como eu já estava separado, a gente se via muito mais na minha casa. E aí ela vinha para cá e esqueceu, em determinado momento que o carro dela quebrou, ela esqueceu que o Uber, que ela vinha, emitia notificações para o e-mail do marido. E aí, quando confrontada, disse que ela estava sendo obrigada a trabalhar aqui, na minha casa, porque eu era afim dela e ficava forçando uma barra para ela vir trabalhar na minha casa. Pô, olha, eu não divulguei nem 10% das mensagens que eu tenho com a Bárbara e das coisas que ela disse para mim. Inclusive sobre mulheres que a defendem aí fora, hein? A Bárbara fala coisas sobre mulheres que estão em defesa dessas mulheres que são chocantes, mas tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Vamos ver quão fundo eles vão nessa história, para a gente ver o que vai ser mostrado. E aí começa tudo isso. Ela não quer fazer denúncia, ela não quer entrar como vítima, lógico, ela sabe o que nós vivemos e sabe o que eu tenho de provas. A Bárbara me mandava cartões de Dia dos Namorados. Ela me mandava cartões de Dia dos Namorados. Então, assim, a Bárbara tinha uma gaveta de roupas na minha casa. Será que todas as roupas já foram? Ou ainda tem roupas aqui? Então, assim, tem muita coisa para ser dita ainda sobre a Bárbara. Só que ela age por trás, incensando. E aí que entra Maria Clara Gueiros. Quem teve acesso aos autos do processo que ocorre na Justiça, como o jornalista Ricardo Feltrin, garante que essas comunicações comprovam uma relação que, para além de sexo, teve muito afeto envolvido. Eu vou descobrindo Verônica Debon, que era a ex-namorada que tomou um pé na bunda. Eu descubro a história de Bárbara do Vivier, que foi amante dele por 7 anos e o marido flagra. E aí, para dar uma desculpa para o marido, você não sabe dessa história? Não. Bárbara do Vivier, irmã do Gregório, foi amante do Mellen de 2011 a 2017. De 2011 a 2015 ele era casado, 2016. Em 2016 ele se separa e ela está casada. E eles continuaram se vendo. Emoções tórridas, mensagens tórridas, motéis, eram conhecidos como os cabelinhos.
na Globo, né? Porque tinha chegado de cabelinho molhado depois do almoço, né? Que todo mundo fala, né? E aí ela ia na casa dele direto, lá no Botafogo, não, Copacabana, e ela ia com o carro dela. Um dia quebra o carro dela e ela passa a ir de Uber. Só que ela esquece que a notificação do Uber ia pro marido. Ah, não! Foi isso que aconteceu. Também não deu certo o negócio porque a gente desse nível de inteligência, né? Gente, ela não lembrou, né? Mas aí o marido flagra, fala, o que você estava fazendo de novo? Quem mora aqui? Daí descobre lá que é o Mellin, e aí, pra não assumir a responsabilidade, ela fala, não, ele me assedia, mas nunca aconteceu nada, ele só quer ficar perto de mim, não, eu vou sair de perto dele, mas olha, nunca aconteceu nada. Aquelas desculpas esfarrapadas. E depois eu vou pesquisar a vida dela e descubro que ela tinha um problema de mitomania desde criança, coisa que ela até assume. Porque ela faz isso, o Mellin meio que se afasta dela, né, fica assustado, né, falar que ele está abusando. Sendo que desculpa, são 7 anos. 7 anos. 7 anos não é tempo, pô. Tem ela, sabe, deixa pra lá, não vou falar mais. Mas você entender, essa pessoa, ela não assumiu a responsabilidade dela, e ela é a base de tudo isso, porque ela é a primeira pessoa a falar a palavra assédio contra o Márcio Mellin. Porque ele até, acho que queria ficar com ela, eles se apaixonaram mesmo. Dá pra ver pelas mensagens, sabe? Ela fica mandando mensagem, depois que ele corta o relacionamento com ela fica mandando um monte de mensagem, quero te ver, tô com saudade, não sei o quê. Porque pra ela tudo bem, ela mentiu pra família, só que nesse momento já estavam criando a cabeça dele, porque a madrasta dela é Maria Clara Gueiros. E a Maria Clara Gueiros é uma das melhores amigas de Verônica Debon e de Luciana Fregolenti. Então, a Debon tomou um pé na bunda, tá revoltada de ódio. A Gueiros acredita na Bárbara e acha que realmente o Mellin assediava ela. Então essas mulheres se juntam, aí a Bárbara tira da reta, porque a Verônica fala para ela, aí, é a sua oportunidade, todo mundo vai ver que ele era realmente um assediador. E aí foi o fim do coitado do Mellin. Eu tenho todas as mensagens, né? Depois eu te falo. Até que em março, abril do ano passado, eu consegui finalmente os autos do processo. Eu fui pro Rio, e você sabe, no Rio dá para conseguir coisas muito fáceis, né? Não muito fáceis. Mas eu cobri polícia, né? No Rio também, conheço Polícia Federal. Então você... Eu tenho fonte. Eu fui repórter de polícia, né? Aí eu consigo. Eu sei. Quando eu consigo, depois de tudo que eu já tinha visto, tanto que em junho eu publiquei as matérias contra o Mellin em dezembro de 2020. Em junho de 2021, 6 meses depois, eu faço um vídeo no UOL falando que eu estava arrependido de ter gravado aqueles vídeos e ter falado aquilo. Eu falei que eu jamais deveria ter feito isso e que eu me arrependia, porque eu já sabia que estava tudo errado. Sem ter muitas provas materiais. Eu ainda não tinha, sabe, materialidade. Eu tinha as histórias e testemunhos. E aí, quando eu pego os autos, eu vejo as trocas de mensagens de anos dessas mulheres com ele. Aquilo brulhou meu estômago, porque você via um monte de interesseira. Assim, Duvivier poderia representar uma espécie de concorrência para Verônica. Queria se declarar inúmeras vezes ao diretor da Globo, inclusive expressando desejo de se casar com Mellin quando ele decidiu terminar o relacionamento. Apesar de Bárbara ter sido responsável, nos bastidores da Globo, pela invenção da imagem de assediador atribuída a Márcio de Mellin, ele sempre se manteve discreto sobre o papel dela no caso. Mas, quando ela aceita entrar no processo como testemunha contra ele, Márcio resolve entregar à polícia os registros de mensagens trocadas ao longo de anos entre os dois. Os diálogos comprovam um relacionamento antigo que, inclusive, é anterior ao trabalho dela na Globo. No entanto, quem mais desqualifica Duvivier não é Mellin ou sua defesa. A própria Bárbara reconhece os seus erros, arrependimentos e mentiras em mensagens enviadas a ele e a sua amiga Daniela. Se as provas e as confissões de Bárbara não bastassem, a pessoa que talvez seja a principal articuladora da denúncia pública contra Mellin, Verônica Debon, também confirma por diversas vezes que as acusações de Duvivier eram falsas. Isso antes de partir para uma estratégia sórdida de difamação contra o homem com quem ambas se relacionaram por longos períodos. Embora Calabresa tenha sido a figura pública utilizada para dar visibilidade às denúncias e Duvivier tenha sido a responsável, ainda que talvez involuntariamente, por forjar a imagem de assediador atribuída a Mellin nos bastidores da Globo, é Debon o centro gravitacional das denúncias e do golpe articulado contra ele. Verônica não apenas é acusada de persuadir
ou coagir outras pessoas a se voltarem contra Mellin, como também de levar o caso a outra pessoa-chave dessa história, a empresária e advogada Mara Cota. Como vimos na mensagem que Verônica Debon diz que ela, Lu e Carol seriam a galera querida que sabiam das acusações de Duvivier, Lu é Luciana Fregolente, roteirista que era uma espécie de mãe postiça de Debon, e Carol, Carolina Warszawski, filha de Fregolente, que morou com Verônica e a tratava como irmã. Carol também é filha do cantor Leone, que por sua vez é amigo do músico Paulo Miklos, da banda Titãs. Nessa live gravada pelos dois artistas durante a pandemia, Leone descreve a intimidade familiar que os dois compartilham. Eu já tinha, assim, na família, um carinho especial para você dentro dos Titãs, por conta de uma vez que eu fui com a família ver Titãs e Paralamas na turnê, e quando a gente entrou no camarim, você pegou a Carolina pela mão e foi falando com todo mundo, e a Carolina ficou apaixonada por você naquele dia. E a Carolina era pequenininha, hoje está com 25 anos, né? Mas ela, sei lá, tinha 8 anos, 10 anos, não sei que idade ela tinha naquela época. E ela passou a ouvir Titãs mais que a gente. Enquanto a gente ouvia, né, os discos do começo da década de 80, ela ouviu todos os discos mais recentes. Ela que comprava, ela que botava. E ela ficou muito fascinada. Tá vendo? Eu cavei essa fã. Essa fã aí eu fui buscar, plantei ela aí no seio da família. Nessa mesma live, eles falam sobre a filha do titã Paulo Miklos. Vamos comemorar esse final de ano, a gente se encontrar, porque a gente não se viu esse ano todo, né? Pô, saudades. Não sei se a galera sabe, né, da nossa convivência. A gente, na verdade, começou a conviver mais naquela história dos Beatles, né? Dos covers de Beatles. Você, o Dado, o Villa-Lobos, o Tony Platão, o Baroni na bateria. Era um time, dream team do rock and roll, né? Foi. E era um momento que era super complicado para você pessoalmente, e a gente esteve ali super junto, e virou uma coisa meio família, né? A sua filha, a Manu, veio para o Rio e a gente meio acolheu, feito sobrinha também, virou uma coisa meio família. Manuela Miklos, filha do músico dos Titãs, chamada de sobrinha por Leone, era sócia da advogada Mayra Cota. E assim, através dessa complexa teia de relações pessoais que se entrelaçam nos ambientes profissionais, práticas tão tradicionais da cultura brasileira que misturam o público e o privado em ambientes que o antropólogo Roberto da Mata define como a casa e a rua, chegamos a essa personagem da advogada que teria sido trazida para o caso por Debon, irmã afetiva de Carol. A defensora precisa ser analisada em detalhes para que nós possamos compreender como denúncias falsas, que teriam por objetivo destruir Mellin dentro da Globo, acabam saindo do controle das denunciantes e ganham proporções estratosféricas que, aparentemente, nem mesmo as supostas vítimas almejavam. A explicação do papel e das movimentações de Mayra Cota merece um episódio à parte para que a relevância dessa figura seja minimamente compreendida. Como nós veremos, ela foi muito mais do que uma advogada das supostas vítimas. Seu anseio por visibilidade a tornaria uma protagonista dessa trama, o que acaba fazendo com que o caso ganhe um destino completamente inesperado. Esse episódio contou com passagens dos canais de YouTube do UOL, do Metrópolis, Gió, Ricardo Feltrin, Pode Falar, Márcio Smelling e Leone Oficial. Todas as pessoas mencionadas neste podcast foram procuradas e ainda não retornaram contato. O espaço continua aberto para suas manifestações. Negrinho Insolente, o caso Márcio Smelling, é uma história contada semanalmente ou de acordo com a disponibilidade deste doutorando imigrante. Eu sou Chico Rebel e agradeço imensamente pela sua atenção e pelo prestígio da sua audiência.